3 dias. Era há quanto tempo o cão vinha aparecendo. Toda manhã, um pouco antes do amanhecer, Colette Brennan abria a porta da frente de sua cabana em ruínas. A cabana ficava nas colinas dos Apalaches, na Virgínia Ocidental. E lá ela encontrava algo que não pertencia àquele lugar. Primeiro, um único sapato de couro italiano coberto de sangue seco, do tipo que custava mais do que a casa dela. Depois, uma tira de tecido rasgado, tão macia que ela nem sabia o que era. Estava ao lado de uma cápsula de latão de uma bala. E com certeza não vinha de um rifle de caça. Depois, um relógio quebrado com uma inscrição que ela não conseguia decifrar. Havia uma impressão digital ensanguentada no vidro. Parecia a marca de um homem moribundo numa confissão. Ela quase ignorou. Quase se convenceu de que não era nada. Mas na terceira noite, a coisa que vinha deixando esses presentes finalmente apareceu. E Colette parou de respirar. Um mastim napolitano. Enorme, cheio de cicatrizes, com uma orelha meio arrancada. Ele estava sob a luz da varanda, com a carteira de um homem morto na boca. E seus olhos a atravessavam, como se dissessem: estou tentando te avisar há 3 dias e seu tempo está acabando. Dentro daquela carteira havia a fotografia de uma adolescente. Ela sorria ao lado de um homem cujo rosto parecia pertencer a um cartaz de procurado. E um pedaço de papel escrito com sangue. Flynn, traição, avise Petra, Riacho Hollow. Colette Brennan tinha 27 anos, estava sem dinheiro e sozinha. Ela tinha todos os motivos para trancar a porta e fingir que nunca viu nada daquilo. Mas ela passou a vida inteira sabendo como era quando ninguém aparecia. Então ela pegou sua lanterna, seguiu o cão na escuridão. E entrou direto em um mundo de poder, traição e violência. Um mundo que ela nunca deveria ter sobrevivido. O que ela encontrou no fundo daquele barranco mudou tudo. Não apenas para ela, mas para o homem mais perigoso da costa leste. Ele estava lá, quase morto, e ainda nem sabia. A mulher que salvaria sua vida também seria a única coisa que seu império não conseguiria controlar. Se esta história já te fisgou, deixe o seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso esta noite. E se inscreva, porque essa história está apenas começando. Agora, vamos voltar para aquela primeira manhã. A neblina ainda estava densa na montanha. E Colette encontrou o sapato de um homem morto em sua varanda. Naquela manhã, a neblina era tão densa que Colette sentia como se estivesse engolindo nuvens a cada respiração. O tipo de neblina que só as montanhas dos Apalaches parecem conhecer. Ela se agarrava à pele, ao cabelo, a cada fenda na madeira podre da casa. A casa onde ela morou nos últimos 11 anos, desde que sua mãe jogou a chave na mesa da cozinha e saiu pela porta sem olhar para trás. O lugar não merecia ser chamado de lar. Na verdade, parecia mais um pedido de desculpas que alguém esqueceu de fazer. Seu telhado de zinco era remendado com lonas de plástico. Suas paredes de madeira tinham fendas largas o suficiente para o vento de novembro passar. Como se nada estivesse em seu caminho. A água do poço era bombeada à mão. Sua eletricidade era tão instável que Colette confiava mais em um lampião a óleo do que em um interruptor. Seu telefone era um modelo antigo, a tela estava rachada na diagonal de um canto ao outro. E o sinal vinha e ia pela misericórdia do céu. Uma barra de sinal em alguns dias, nada em outros. Então, fazia muito tempo que ela não ligava para ninguém. E o mesmo tempo que ninguém ligava para ela. Toda manhã ela acordava às 5, calçava suas botas de borracha gastas, colocava uma cesta de vime nas costas e ia para a floresta colher ervas. Raiz de ouro, ginseng, sanguinária, coisas que cresciam selvagens entre fendas de pedra e raízes podres. A loja de ervas da senhora Whitfield, na cidade, comprava por dinheiro suficiente para impedir Colette de morrer de fome. Mas nunca o suficiente para ela se sentir satisfeita. 3 dias por semana, ela pedalava 19 quilômetros até a lanchonete do Sr. Grady. Lá ela lavava pratos e ajudava na cozinha. Suas mãos rachavam com o sabão industrial e a água quente. Mas ela não reclamava, pois não havia para quem reclamar. Ao seu redor, havia apenas carvalhos e o som do riacho. Ela falava com eles, de verdade. Não como uma louca, mas como alguém que passou tempo demais sem ouvir outra voz além da sua. Então ela dizia à Tília perto da varanda que o dia estava lindo. Dizia ao riacho atrás da casa que a água estava muito fria. E às vezes, nas piores noites, ela dizia à escuridão que estava tudo bem, mesmo quando não estava. Seu pai morreu quando ela tinha 12 anos,
Disseram que foi um acidente, um caminhão perdendo o controle na passagem da montanha. Mas ninguém conseguia explicar por que o caminhão dele estava naquela passagem às 3 da manhã. E ninguém conseguia explicar por que a polícia encerrou o caso tão rapidamente. E Colette aprendeu que naquelas montanhas havia perguntas que as pessoas não podiam fazer. Sua mãe desmoronou depois disso. Uma garrafa substituindo as refeições. A embriaguez substituindo as canções de ninar. E quando Colette tinha 16 anos, sua mãe saiu pela porta pela última vez. Deixou para trás uma chave na mesa da cozinha e uma única frase escrita em um guardanapo. Eu não aguento mais isso. A cicatriz no pulso esquerdo de Colette não foi algo que ela fez a si mesma. Foi o que um homem bêbado no estacionamento de um bar deixou para trás quando ela tinha 19 anos. Ela tentou correr e ele a puxou de volta com uma faca. Ela escapou, mas a cicatriz permaneceu. Uma fina linha branca cruzando seu pulso. Uma que ela sempre virava para dentro para não ter que olhar. Naquela manhã, quando Colette abriu a porta e pisou na varanda com uma xícara de café barato na mão, ela quase pisou nele. O sapato estava bem em frente à soleira. Couro preto polido sob a lama. Um estilo Oxford pontudo que ela só tinha visto em revistas velhas na sala de espera de um dentista. Ela pousou o café, agachou-se, pegou o sapato com as duas mãos e o virou. O cheiro de couro subiu ao seu rosto. O tipo de cheiro que ela nunca havia tocado antes. Rico, caro, totalmente estranho ao seu mundo de botas de borracha e suor. Dentro da sola, as palavras Salvatore Ferragamo estavam gravadas no couro. Ela não sabia o que isso significava, mas conhecia as palavras feito na Itália. E ela sabia que qualquer coisa feita na Itália e aparecendo em sua varanda tinha que estar errada. Profundamente errada. Lama seca grudava espessa no corpo do sapato. Mas ao redor do calcanhar e da ponta havia outra coisa. Mais escura que a lama. Mais vermelha que a lama. E Colette não precisava ser uma médica legista para saber que era sangue. Ela se levantou e olhou ao redor. A estrada de terra em frente à casa estava vazia. A floresta permanecia imóvel na neblina. Não havia pegadas, nem marcas de pneu. Apenas 4 arranhões paralelos no chão de madeira da varanda. Profundos e largos, estendendo-se dos degraus até o lugar onde o sapato estava. O tipo de marcas que Colette nunca tinha visto nenhum animal local deixar para trás. Largas demais para um lobo. Profundas demais para um guaxinim. Deliberadas demais para algo que estivesse apenas de passagem. Ela ficou ali por um longo momento. O sapato na mão. O vento frio passando pelas frestas da parede. E então ela o jogou no canto da varanda, ao lado da pilha de lenha. Dizendo a si mesma que o vento devia tê-lo trazido de algum lugar. Que algum caçador devia tê-lo deixado cair. Que não era nada. Certamente nada. E então ela voltou para dentro, trancou a porta e não pensou mais nisso até a noite. Os passos vieram em algum momento depois da meia-noite. Pesados, lentos, deliberados. Não o som de um humano, porque humanos não andam de 4. Não um urso, porque ursos não param na frente da porta de alguém e simplesmente ficam ali. Colette estava na cama, com os olhos bem abertos na escuridão. Ouvia seu coração martelar contra as costelas, como se tentasse escapar. Sua mão agarrou a faca de ervas debaixo do travesseiro, mas ela não ousou se mover. Não ousou respirar muito forte, apenas ficou ali e ouviu. Ouviu a respiração pesada do lado de fora da fina porta de madeira. Ouviu garras arranharem suavemente o degrau da varanda. Então, silêncio. Depois os passos se afastando. Pesados e lentos, como se algo tivesse vindo inspecioná-la e decidido que voltaria mais tarde. Colette não dormiu o resto daquela noite, e quando a primeira luz entrou pela janela, ela pisou na varanda com a faca na mão. Seu coração ainda acelerado, e viu o sapato. Ele ainda estava no canto, ao lado da lenha, exatamente onde ela o havia jogado, mas ele havia sido virado. A ponta agora apontava diretamente para a floresta. Como se alguém ou algo o tivesse pego durante a noite, virado e colocado de volta. Como uma flecha. Como uma direção. Como palavras ditas sem linguagem. Dizendo a ela que lá fora, no fundo daquelas matas, algo estava esperando que ela o encontrasse. Colette não tocou no sapato que havia sido virado. Ela ficou ali olhando para ele por um longo tempo. Depois, passou por cima dele como alguém passa por um aviso que não está pronto para ouvir.
e foi para a floresta colher ervas como fazia todos os dias, porque era assim que ela havia sobrevivido nos últimos 11 anos. Continuando, fingindo que tudo estava normal, até que realmente se tornasse normal. Mas na manhã seguinte, no segundo dia, nada mais podia ser chamado de normal. Colette abriu a porta e viu duas coisas lado a lado no chão da varanda, como se alguém as tivesse arrumado de propósito. A primeira era um pedaço de pano. Ela o pegou, e a primeira sensação a confundiu, porque ela nunca havia tocado em nada tão macio em sua vida. Deslizou por seus dedos como água, fino e ainda assim quente. E ela não sabia que era cachemira, porque nunca teve nada feito de cachemira. Nenhuma vez na vida. Ela só sabia que era caro, de um jeito que sua vida nunca teve permissão para tocar. E estava manchado de sangue. Uma longa faixa cortava o tecido na diagonal. Seca, de um marrom escuro, mas ainda carregando o cheiro. O cheiro de ferro. O cheiro de sangue. O cheiro que ela reconheceu na hora, porque o havia sentido em seu próprio pulso 8 anos antes, naquele estacionamento escuro. A segunda coisa estava bem ao lado, encostada na borda do pano, como se tivesse caído do mesmo lugar. Uma cápsula de latão de uma bala. Uma .45, brilhante e sem oxidação. O que significava que era recente. E Colette sabia o suficiente sobre armas para entender que este não era o tipo de bala que caçadores usavam para atirar em veados. Este era o tipo de bala usada para atirar em pessoas. Suas mãos tremeram enquanto ela colocava o pano e a cápsula na mesa da cozinha. E desta vez ela não conseguiu dizer a si mesma que não era nada, porque um sapato podia ser explicado. Mas um pano ensanguentado ao lado de uma cápsula de bala não podia. Ela ligou para o xerife Hensley. Teve que andar até o canto do quintal, perto da tilha, e segurar o telefone no alto. Apenas para pegar uma única barra de sinal forte o suficiente para a chamada não cair. Hensley atendeu após 4 toques. Sua voz estava preguiçosa no início, como sempre. Senhorita Brennan, o que foi? Mas quando ela lhe contou sobre o sapato, o pano ensanguentado, a cápsula da bala, seu tom mudou. Não para a seriedade, mas para a pressa, interrompendo-a no meio da frase. Caçadores, senhorita Brennan, eles estão por toda parte nesta temporada. Roupas rasgadas e sapatos perdidos acontecem o tempo todo. Não fique paranoica. Então ele desligou. Rápido, rápido demais. E Colette ficou ali segurando o telefone, ouvindo o tom de linha morta, percebendo que a voz de Hensley não estava preguiçosa. Estava preocupada. O tipo de preocupação que pertencia a um homem que sabia de algo que não queria que ela soubesse. Naquela noite, Colette se lembrou da câmera de trilha. Ela a havia prendido no carvalho em frente à casa 2 anos antes, para monitorar os ursos que vasculhavam seu lixo. Uma câmera barata a bateria que tirava fotos infravermelhas sempre que algo se movia. Ela removeu o cartão de memória, inseriu-o no telefone e rolou pelas imagens em preto e branco até encontrá-la. 2h47 da manhã. Uma enorme forma escura parada no meio de seu quintal. Sua cabeça baixa, algo preso em suas mandíbulas. Seu corpo tão grande quanto o de um bezerro. Pele enrugada pendendo sobre músculos grossos. E seus olhos, 2 pontos brancos refletindo o infravermelho, olhando diretamente para a lente da câmera. Não por acaso, mas deliberadamente. Como se soubesse que a câmera estava lá, como se quisesse ser visto. Colette ampliou a imagem com 2 dedos na tela rachada e reconheceu a raça. Não porque soubesse muito sobre cães, mas porque na gaveta ao lado de sua cama, ela ainda tinha o livro velho de seu pai. A lombada desfiada e gasta. Raças de cães do mundo. E ela se lembrou da foto na página 142. O cão triste e enrugado com a legenda Mastim Napolitano, um antigo cão de guarda da Itália. E ela soube de uma coisa com certeza. Aquela raça não existia nos Apalaches. Não era um vira-lata local. Tinha vindo de outro lugar. De outro mundo. E estava tentando puxá-la para aquele mundo. Na manhã do 3º dia, Colette abriu a porta e desta vez não gritou, não tremeu. Ela simplesmente ficou muito quieta e olhou para o que estava na varanda, com a sensação de que tudo estava escapando de seu controle. Um relógio. Seu cristal estava rachado no meio. Seus ponteiros congelados em 11h47. E mesmo Colette,
que nunca possuiu nada que valesse mais de $20, sabia que este relógio pertencia ao tipo de homem que ela nunca conheceria em sua vida. Ela o virou e viu a gravação. Para Eze, o império é seu, GV. E abaixo, clara no metal frio, havia uma impressão digital em sangue seco. Alguém havia segurado este relógio enquanto sangrava, enquanto morria. Império. Quem dava a alguém um relógio e escrevia sobre um império? Colette colocou o relógio ao lado do sapato e do pedaço de pano na mesa da cozinha. Os 3 objetos descansando lado a lado como 3 peças de uma imagem que ela ainda não conseguia ver. Naquela noite ela não dormiu. Ela sentou na varanda com uma lanterna no colo e a faca debaixo da cadeira, esperando. Porque ela sabia que ele viria. E ele veio, 1 da manhã, o som pesado de passos sobre folhas secas, lento, certo. Então ele entrou no fraco halo da luz da varanda. E Colette finalmente viu o que vinha à sua casa nas últimas 3 noites. O mastim napolitano estava lá, maior do que ela imaginara. Seus ombros alcançavam sua cintura. Dobras de pele enrugada pendiam como uma armadura grande demais para o corpo de um guerreiro. Sua orelha esquerda estava quase arrancada, com apenas uma tira irregular de cartilagem pendurada. Faltava um pedaço de pelo do lado direito, expondo uma longa cicatriz. E seus olhos. Colette nunca esqueceria aqueles olhos. Castanhos escuros, velhos, exaustos. No entanto, dentro deles, algo ainda queimava. Algo como desespero, algo como súplica. Como se ele estivesse tentando falar com ela por 3 dias de todas as maneiras que sabia. E esta era a última vez que ele poderia tentar. Ele abriu as mandíbulas, e uma carteira de couro preta caiu no chão da varanda. Então ele olhou para ela. Olhou por um longo tempo, depois recuou para a beira da escuridão e parou. Olhando para ela mais uma vez, antes que a noite o engolisse por completo. Colette pegou a carteira com as mãos trêmulas. Dentro havia um cartão de metal, mais pesado do que deveria ser. Algo que ela não reconheceu. Uma pequena fotografia plastificada. E uma folha de papel dobrada em 4. A fotografia mostrava uma adolescente com cabelo loiro preso em um rabo de cavalo. Ela sorria brilhantemente ao lado de um homem alto de terno preto. Seu rosto era frio, afiado, perigoso. No entanto, a mão que repousava no ombro da garota era gentil, de uma forma que contradizia tudo em sua expressão. No verso estava escrito, Petra IS 2024. Colette desdobrou o papel. E sangue. As palavras foram escritas com sangue. Trêmulas, inclinadas, mas legíveis. Flynn. Traição. Avise Petra. Riacho Hollow. Ela ficou sentada por muito tempo com a carteira na mão, olhando para a fotografia da adolescente sorridente. E ela não pensou em impérios, ou em um homem chamado Flynn, ou no Riacho Hollow. Ela pensou em si mesma aos 16 anos, sentada no chão da cozinha nesta mesma casa, lendo o bilhete que sua mãe havia deixado para trás, e esperando que alguém viesse. Alguém que se importasse. Alguém para abrir a porta e dizer que ela não estava sozinha. Mas ninguém veio. Ninguém nunca veio. Colette colocou a fotografia no bolso interno de sua camisa, o lugar mais próximo de seu coração. Ela pegou a lanterna, calçou as botas, colocou nos ombros a mochila com o kit de primeiros socorros que ela havia improvisado com gaze e fita de uma loja de $1. Então saiu pela porta, desceu os degraus da varanda e se dirigiu para a floresta, em direção aonde o cão havia desaparecido, em direção ao Riacho Hollow, em direção a algo que ela sabia que mudaria tudo, mas ela não podia voltar atrás, porque ela já tinha sido a garota que ninguém veio procurar, e ela não ia deixar isso acontecer com outra pessoa, nem mesmo com um estranho cujo nome ela ainda não sabia. O cão estava esperando por ela na beira da floresta, exatamente onde havia desaparecido poucos minutos antes, como se soubesse que ela viria, como se nunca tivesse duvidado por um segundo. Quando a lanterna de Colette varreu sua forma, o mastim virou a cabeça e começou a se mover. Nem muito rápido, nem muito lento, exatamente no ritmo que pernas humanas poderiam seguir pelo chão da floresta montanhosa à 1 da manhã. Ele sabia que ela era mais lenta. Ele já havia esperado por ela por 3 dias. Então, mais algumas horas não significavam nada. Mas havia algo diferente na maneira como ele se movia naquela noite, em comparação com a paciência que havia demonstrado antes. Uma urgência contida, como alguém tentando não correr,
mesmo quando todos os instintos gritavam que deveria. A floresta dos Apalaches à noite não era como nada que Colette pudesse explicar a uma pessoa da cidade. Não era apenas escura, era um tipo de escuridão com peso pressionando seus ombros, seu peito, engolindo o feixe de sua lanterna em poucos metros e não devolvendo nada além de mais escuridão. Carvalhos antigos se erguiam de cada lado como paredes vivas. Seus galhos se entrelaçavam no alto em uma abóbada tão densa que nem a luz da lua conseguia perfurar. A neblina se agarrava à sua cintura, densa o suficiente para que ela não pudesse ver seus próprios pés ao andar. Apenas sentir o chão através das solas de suas botas. E o chão aqui não dava trégua. Lâminas de xisto se inclinavam como facas. Raízes de árvores se erguiam no caminho como armadilhas. E riachos subterrâneos corriam sob camadas de folhas podres, de modo que a terra cedia sem aviso. Colette caiu pela primeira vez após 20 minutos. Seu joelho direito bateu na borda de uma placa de xisto. O tecido de sua calça rasgou-se completamente. E ela sentiu o sangue quente escorrer por sua canela. Mas ela não parou porque o cão à sua frente havia parado. Parado ali, com a cabeça virada para ela. Esperando. Nem a apressando, nem a deixando para trás. Apenas esperando até que ela se levantasse, limpasse as mãos na calça e continuasse. Ela caiu uma segunda vez ao escalar uma fenda estreita na rocha. Uma mão agarrando uma raiz de árvore que estava escorregadia de umidade. E ela deslizou quase 1 metro antes que sua bota encontrasse apoio. 3 unhas quebraram. As palmas de suas mãos estavam esfoladas, cruas e ardendo. E ela queria chorar, mas não chorou, porque chorar não ajudava. Nunca a ajudou. Toda vez que ela caía, o mastim parava. Toda vez que ela se levantava, ele seguia em frente. Não havia som entre eles. Nenhum era necessário. Ela o seguia com fé cega em um animal cujo nome ela nem sabia. E se perguntava se isso era coragem ou loucura. Então decidiu que naquelas montanhas, as duas coisas não eram tão diferentes. Eles caminhavam há quase 2 horas quando tudo mudou. Colette ouviu antes de ver. O som de motores, baixos e pesados, o tipo de som feito por picapes ou utilitários esportivos. Não apenas um veículo, mas pelo menos 2. E então faróis varreram a floresta, bem à esquerda. Lâminas brancas de luz cortando a neblina e os troncos das árvores como se procurassem por algo. Colette desligou a lanterna na mesma hora, o instinto agindo mais rápido que o pensamento, e se achatou contra o leito de folhas podres. Seu rosto pressionado contra o chão úmido. O cheiro de decomposição e cogumelos invadiu seu nariz. O mastim reagiu no mesmo momento. Não precisou ser avisado. Ele se jogou no chão onde estava. Barriga pressionada contra as folhas secas, cabeça baixa, olhos ainda abertos. Mas todo o seu corpo congelado, imóvel como uma sombra esculpida em pedra. E Colette percebeu que não era a primeira vez que aquele cão se escondia. Ele sabia como desaparecer. Ele havia aprendido a desaparecer muito antes de encontrá-la. Em alguma outra vida da qual ela não sabia nada. Os veículos se aproximaram, depois pararam. Portas bateram. Botas pisaram em pedra. E então o chiado de um rádio cortou a escuridão, seguido pela voz rude de um homem. Setor 7 limpo. Nenhum corpo. Continuem procurando. Flynn quer confirmação. Flynn. O nome no bilhete escrito com sangue dentro da carteira. Flynn. Traição. Avise Petra. Colette ficou ali com a bochecha contra a terra fria. E as peças começaram a se encaixar em sua mente com o som de uma fechadura se abrindo. Estes não eram caçadores. Não era a polícia procurando por um homem desaparecido. Eram as pessoas que atiraram no outro homem, o S, na gravação do relógio, o homem na foto com a garota loira chamada Petra. E agora eles haviam voltado para ter certeza de que ele estava morto, para encontrar o corpo, para apagar o que restava. E se o encontrassem antes dela, não haveria mais ninguém para salvar. As botas se afastaram. O motor ligou novamente e os veículos seguiram para outra seção. E Colette esperou mais 5 minutos antes de ousar levantar a cabeça. O mastim já estava de pé novamente, observando-a com olhos que brilhavam na escuridão. E desta vez ele não se moveu lentamente. Moveu-se mais rápido, com mais urgência, como se também tivesse ouvido o nome Flynn. Como se também entendesse que o tempo estava se esgotando. Que em algum lugar à frente na escuridão, no fundo de um barranco chamado Riacho Hollow, o homem que ele protegeu por 3 dias estava cada vez mais perto da morte.
E agora ele não estava mais apenas aguiando. Ele estava correndo. Colette se levantou, tirou as folhas mortas de sua camisa. Viu que o sangue de seu joelho havia encharcado metade da perna da calça e correu atrás do cão. Não precisava mais da lanterna porque a bateria estava quase acabando de qualquer maneira. Seguindo apenas a grande forma escura que se movia à sua frente. Seguindo o som de sua respiração pesada. Seguindo o clique de suas garras contra a pedra. E ela não pensou no fato de que poderia estar correndo direto para a própria morte. Ela pensou apenas na fotografia da garota loira sorridente guardada em sua camisa, perto de seu coração. E no homem que usou seu próprio sangue não para escrever um apelo para se salvar, mas para enviar um aviso para aquela garota. O cão parou tão de repente que Colette quase bateu nele, porque ela estava correndo atrás de sua forma mais por instinto do que por visão. Ele parou na beira de algo que ela não conseguia ver na escuridão, até que ela deu mais um passo, e o chão desapareceu sob seus pés. Ela caiu com força, sentada, uma mão agarrando uma raiz exposta, e olhou para baixo. Riacho Hollow, não o riacho gentil que o nome sugeria, mas uma fratura profunda dividida entre margens íngremes de xisto, com cerca de 4 metros de profundidade. Com uma trilha de animais estreita e traiçoeira mais abaixo na serra, que fornecia o único acesso inclinado ao leito do riacho. Lá, uma fita estreita de água deslizava sobre as pedras no escuro, e ela ouviu antes de ver qualquer outra coisa, um gemido tão fraco que o vento quase o engoliu, mas inconfundivelmente humano. O som de alguém tentando se manter vivo, uma respiração de cada vez. Colette ligou a lanterna. A bateria tinha tão pouca carga que lançava apenas um fraco facho de luz, não maior que sua mão. E ela o varreu para o leito do riacho. O feixe tremia porque sua mão tremia, passando sobre rocha molhada, sobre raízes que se projetavam da parede como dedos quebrados, e então parou. Ele estava lá. Metade de seu corpo estava no riacho raso. A água se movia sobre suas costas e quadril, como se o riacho tivesse se acostumado com a presença daquele corpo nos últimos 3 dias. A outra metade na margem pedregosa, um braço estendido, palma virada para o céu, como se esperasse que alguém a pegasse. O terno preto não era mais um terno. Era uma ruína. O tecido rasgado do ombro às costelas. A camisa branca por baixo encharcada de vermelho do peito à cintura. Aquele vermelho ficou marrom escuro onde havia secado, mas ainda estava molhado e brilhante. Ao redor do lado inferior esquerdo de seu abdômen, onde estava o ferimento de bala. Sua perna esquerda estava dobrada em um ângulo que uma perna humana nunca deveria se dobrar. No meio da canela, um osso branco perfurava a pele e o tecido da calça, exposto no fraco feixe da lanterna como uma declaração silenciosa de que este homem havia caído de muito alto e com muita força. Colette desceu usando raízes e saliências de rocha, arranhando ainda mais as mãos. Suas botas escorregando em musgo molhado. E quando chegou ao fundo do barranco, a água gelada encharcou suas botas e subiu até seus tornozelos. Ela se aproximou dele e, pela primeira vez, viu seu rosto. Lama e sangue seco cobriam quase tudo, mas não conseguiam esconder as linhas por baixo. O maxilar quadrado, as maçãs do rosto altas e afiadas, o nariz reto. Uma fina cicatriz corria de sua têmpora direita até o maxilar, como se alguém tivesse desenhado uma linha exata em seu rosto há muito tempo, com uma lâmina muito afiada. Mesmo assim, coberto de lama, sangrando, morrendo, aquele rosto ainda carregava algo que fez Colette prender a respiração por um momento. Não era bonito de uma forma comum, mas bonito como uma faca é bonita, como uma arma é bonita, como as coisas feitas para o perigo são bonitas. Preciso, frio e completamente fora de lugar em seu mundo de bosques de carvalho e ervas em sua casa de madeira em ruínas. O mastim desceu antes dela. Ele pisou nas pedras com uma certeza tão praticada que Colette entendeu. Ele tinha feito aquele caminho dezenas de vezes nos últimos 3 dias, de um lado para o outro, entre o barranco e sua varanda, trazendo uma coisa de cada vez, esperando a cada vez que ela entendesse. Ele se deitou ao lado dele, pressionando seu lado contra o dele. Sua cabeça repousando em seu peito, no exato lugar onde a lama em sua jaqueta havia sido esfregada até formar uma marca limpa, com o formato do corpo do cão. Ele havia ficado ali tempo suficiente para deixar uma marca.
Colette olhou ao redor e viu outros sinais também. Sinais do que este cão havia feito ao longo de 3 dias para manter este homem vivo. O ferimento em seu braço direito, um longo corte do pulso ao antebraço, havia sido lambido tantas vezes que uma pele rosa e fresca aparecia por baixo. O cão lambeu o ferimento para ele, dia após dia. Do lado esquerdo de onde ele estava, a parede de rocha o abrigava naturalmente do vento. Mas o lado direito estava exposto, e o cão havia se deitado ali, usando seu corpo de 68 quilos como uma parede contra o frio para um homem que não tinha motivo para salvar. E no tronco do carvalho acima deles havia 4 sulcos profundos rasgando a casca e expondo a madeira pálida por baixo. Marcas de garras de urso preto, do tipo feito por um urso de 136 quilos com garras tão longas quanto os dedos de um homem. E as marcas estavam apenas na árvore, não no homem. O que significava que o urso veio, mas não desceu ou não ousou. Porque no fundo deste barranco havia um mastim napolitano disposto a morrer, protegendo o que havia decidido que era seu. Colette ajoelhou-se ao lado dele, pressionou 2 dedos em seu pescoço e procurou por um pulso. E ela teve que esperar, teve que procurar com cuidado, porque era tão fraco que era quase nada. Mas estava lá, lento, frágil, teimoso, recusando-se a parar. Ele abriu os olhos quando ela tocou sua garganta. Olhos cinza-aço agora turvos pela dor e desidratação. Olhando para ela sem vê-la, olhando através dela para algum lugar dentro de sua própria mente, onde ele ainda estava alcançando algo, alguém, e de seus lábios partidos e sangrando, ele sussurrou uma única palavra: Petra. E Colette sentiu seu coração apertar, porque aquele não era o nome dela. Não era um apelo destinado à mulher ajoelhada ao seu lado. Era o nome da garota loira sorrindo na fotografia guardada em sua camisa. O nome da única pessoa que este homem, mesmo morrendo, ainda estava tentando proteger. E Colette sabia que qualquer um, monstro ou santo, que no momento mais próximo da morte ainda chamasse o nome de outra pessoa, em vez de implorar por si mesmo, era uma pessoa que valia a pena salvar. Colette pegou seu telefone e o ergueu, virando-se em todas as direções. Mas a tela rachada mostrava apenas um ícone de sinal riscado, nenhuma barra, nada. E ela o enfiou de volta no bolso com a sensação de estar jogando fora a única arma que tinha. Ela olhou para o homem. Ele pesava mais de 90 quilos, deitado no fundo de um barranco rochoso de 4 metros de profundidade, com uma perna quebrada exposta e uma bala no abdômen. E ela pesava 50 quilos, com as mãos esfoladas e sangrando. Ela não conseguiria carregá-lo para cima, mesmo que trabalhasse até a morte. E se o puxasse da maneira errada, o osso quebrado cortaria uma artéria em sua perna. E ele sangraria até a morte antes que ela pudesse fazer qualquer coisa. Ela precisava de ajuda. Ela precisava da senhora Agnes. Colette olhou para o mastim e falou com ele como se estivesse falando com uma pessoa. Fique aqui. Proteja-o. Eu volto. E o cão olhou para ela com aqueles olhos castanhos escuros. Depois, deitou a cabeça novamente no peito do homem, como se dissesse que não iria a lugar nenhum. Ele já estava ali há 3 dias. Ficaria mais 3 se fosse preciso. Então Colette correu 10 quilômetros pela floresta no escuro. Ela correu com botas encharcadas de água do riacho sobre xisto e raízes que nem conseguia ver, tropeçando pelo menos 4 vezes. Sua testa bateu em um galho baixo com força suficiente para rasgar a pele e fazer o sangue escorrer para o olho. Mas ela não parou. Não podia parar, porque cada minuto que perdia era mais 1 minuto que aquele homem continuava perdendo sangue. A casa da senhora Agnes Pruitt ficava no final de uma estrada de terra quase engolida pelo mato. Pequena, mas sólida, inalterada desde que seu marido ainda estava vivo. E Colette bateu na porta com os 2 punhos um pouco antes das 4 da manhã. Ofegante, com sangue no rosto do corte na testa, o joelho da calça rasgado. A senhora Agnes abriu a porta sem perguntar quem era. Ela era cega há 15 anos, mas seus ouvidos captaram o som da respiração de Colette, e soube que era a garota cujos passos ela conhecia desde os 16 anos, trêmula, aterrorizada e precisando de ajuda. Colette explicou entre respirações. Alguém estava ferido, baleado, com a perna quebrada, no fundo do riacho Hollow, há 3 dias. Ela não sabia quem ele era, mas ele estava morrendo. A senhora Agnes não perguntou por quê.
Ela não perguntou quem. Ela não perguntou se Colette havia enlouquecido trazendo um estranho para casa. Ela simplesmente disse, na voz calma de uma mulher que havia tratado soldados feridos em um hospital de campanha 40 anos antes. O carrinho de arrasto está no galpão, o de Carvalho Velho. Ele aguenta o peso. A tala para a perna está pendurada na parede esquerda, a tala militar de alumínio. A morfina está na caixa de lata na terceira prateleira. Venceu há 3 anos, mas ainda vai funcionar. É o único frasco que resta, então você tem que fazer valer a pena. Vá. Colette arrastou o carrinho de madeira por 10 quilômetros de volta ao Riacho Hollow. Suas rodas de madeira rangendo sobre a pedra como gritos de socorro. Suas mãos com bolhas, depois rachadas, depois sangrando, mas ela não soltou. Porque não tinha o direito de soltar. Quando chegou ao barranco, o amanhecer começava a raiar. Uma luz cinza pálida se esgueirava por entre as árvores até o leito do riacho. E ela viu o mastim ainda deitado no mesmo lugar. Seu lado pressionado contra o do homem, mantendo-o aquecido durante todo o tempo em que ela esteve fora. Ela desceu com a tala e a seringa de morfina. A parte mais difícil foi a perna. Ela teve que colocar o osso quebrado de volta no lugar antes de poder prendê-lo. E quando começou, o homem acordou de dor, não totalmente acordado, mas da maneira que um corpo entra em pura sobrevivência. Os tendões de seu pescoço se destacavam como cordas. Suas costas se arquearam do chão e ele gritou. O som rasgando sua garganta, seca e rachada e ecoando pelo barranco. Sua mão se estendeu e agarrou a coisa mais próxima, e a coisa mais próxima era o pulso de Colette. Ele apertou com tanta força que ela ouviu os ossos de seu braço estalarem. Hematomas surgindo sob seus dedos na mesma hora. Mas ela não se afastou, ela o deixou segurar. Ela o deixou derramar sua dor nela, porque não tinha mais nada para lhe dar. O mastim choramingou ao lado dele, um som baixo e profundo em sua garganta. Pesado de dor, como se estivesse sentindo cada onda de agonia que passava pelo homem. Ele lambeu seu rosto, lambeu o suor e as lágrimas que ele nem sabia que estavam lá. Colette mordeu o lábio, forçou o osso de volta ao lugar com as 2 mãos. Sentiu as pontas se moverem sob a carne sob seus dedos. Apertou a tala de alumínio, amarrou-a firmemente com laços de pano. Então pegou a morfina e, lembrando-se das breves instruções de Agnes, mirou no grande músculo da parte externa de sua coxa e enfiou a agulha fundo. Sua mão tremia, mas a agulha não. Sua mão tremia com o peso da vida dele, mas ela não vacilou, sabendo que a injeção intramuscular era a única maneira de ajudá-lo no escuro. A morfina levou 4 minutos para fazer efeito, os 4 minutos mais longos de sua vida. E quando seu corpo finalmente relaxou, quando seus músculos se soltaram e seu aperto escorregou de seu pulso, Colette olhou para o hematoma em forma de 5 dedos escurecendo em sua pele e soube que carregaria aquele hematoma por muito tempo. Levou quase 1 hora para colocá-lo no carrinho, usando a lona da senhora Agnes como alavanca, rolando-o pouco a pouco do chão para a plataforma de madeira, e então ela puxou. 10 quilômetros, 4 horas, um carrinho de madeira em uma trilha na floresta, com um homem pesando mais de 90 quilos deitado nele. O mastim caminhava à frente como fez durante toda a noite, mas agora fazia mais do que guiar. Ele limpava o caminho, afastava cobras com rosnados baixos. Avisava-a parando bruscamente quando o terreno se tornava perigoso, e contornava trechos de terra macia onde as rodas afundariam. Quando Colette arrastou o carrinho para dentro de sua própria casa, a luz do dia já havia chegado. Seus braços estavam dormentes, suas costas doíam tanto, que ela não tinha certeza se conseguiria ficar de pé novamente. Mas ela o deitou na cama, a única cama da casa, a cama dela, e o cobriu com cobertores com as mãos trêmulas e arruinadas. A senhora Agnes veio depois com sua bengala. Encontrou o ferimento em seu abdômen com dedos que ainda se lembravam de como ler o corpo humano, após 40 anos na profissão, e disse com uma voz tão calma que era quase assustadora: "A bala ainda está dentro, perto do baço. Se o baço romper, ele morrerá em poucas horas. Ele precisa de uma cirurgia de verdade. Ele precisa de um hospital." Um hospital. Colette pensou na voz do rádio na floresta. Flynn quer confirmação. Ela pensou nos veículos varrendo os faróis pelas árvores em busca de um corpo. E sabia que levá-lo a um hospital significaria colocar seu nome no sistema.
O que significava que aqueles homens o encontrariam? O que significava que desta vez eles não apenas atirariam nele e iriam embora. Eles se certificariam de que ele morresse. Ela olhou para a senhora Agnes, olhou para o homem na cama. Olhou para o mastim deitado no chão ao lado da cama, como se recusasse a ficar a mais de um passo de distância dele. E ela disse, ainda não. Não o leve ainda. Vamos escondê-lo aqui até eu entender o que está acontecendo. A senhora Agnes não discutiu. Ela apenas assentiu lentamente e disse, então reze para que o baço dele aguente, garota. 16 horas depois, Colette estava sentada no chão da cozinha ao lado do fogão a lenha. Suas costas contra a parede, seus olhos fechados, uma xícara de café frio na mão, quando ouviu um som do quarto. Não o gemido delirante que ela ouviu o dia todo, mas outra coisa. O puxão brusco da roupa de cama, o som de uma mão varrendo a mesa de cabeceira de madeira. Rápido, preciso, instintivo. O som de alguém procurando por algo que sua mão estava acostumada a encontrar. E essa coisa não estava aqui. Ela se levantou, caminhou até a porta e viu que ele estava acordado. Não acordado da maneira comum de um homem doente, lentamente, vagamente, mas acordado da maneira que um animal acorda. Súbito, olhos bem abertos, cada músculo de seu corpo tenso, apesar das feridas que o rasgavam por dentro. Sua mão direita se movia sob o travesseiro, procurando por uma arma. Ela sabia porque reconheceu o movimento. Dedos exatos e praticados, curvados na forma de segurar um cabo. Mas sob o travesseiro havia apenas o segundo travesseiro, velho e recheado de algodão, e sua mão o pegou. Então soltou com algo entre confusão e perigo passando por seu rosto. Seus olhos varreram o quarto rapidamente, da esquerda para a direita, teto, janela, porta, cantos cegos, saídas, avaliando ameaças em menos de 3 segundos. E Colette percebeu que não era assim que um homem comum acordava. Era assim que um homem que viveu toda a sua vida em perigo acordava. Um homem para quem o sono nunca foi seguro. Então seus olhos pararam nela. Colette estava na porta do quarto, pequena, magra, com o cabelo desgrenhado. O corte do galho da noite anterior secou em uma linha marrom em sua testa. Sua calça rasgada no joelho com gaze auto-enrolada aparecendo por baixo. Uma camisa de flanela desbotada e grande demais pendia solta de seu corpo, e ele a olhou da cabeça aos pés, com olhos cinza-aço que agora estavam completamente claros. Não mais turvos pela febre ou delírio, mas frios, afiados, avaliadores, como se a estivesse colocando em alguma categoria em sua cabeça. Ameaça, presa ou armadilha. Ele tentou se sentar, seus músculos abdominais se contraindo, e o ferimento de bala o lembrou que ainda estava lá com uma explosão de dor rasgando seu corpo. Ele rangeu os dentes, os tendões de seu pescoço se destacando, mas a dor o forçou de volta contra o colchão. E daquela posição meio reclinada ele perguntou, sua voz áspera como pedra britada. Mas fria de um jeito que fez Colette entender na hora que esta era a voz de um homem acostumado a dar ordens, não a pedir ajuda. Quem te enviou? Colette entrou no quarto sem diminuir o passo, sem hesitar. Carregando a tigela de mingau que ela havia cozinhado com lentilhas e ervas selvagens no fogão, a lenha a manhã toda. Colocou-a na mesa de cabeceira ao lado do lampião a óleo e disse, ninguém me enviou. Um cachorro enviou. Ele não piscou, não reagiu. Ele apenas a encarou por mais 3 segundos e disse, onde estou? Quem mais está aqui? Preciso de um telefone. Colette respondeu a cada pergunta no tom calmo de uma mulher que passou anos lidando com coisas piores do que um chefão do crime ferido em sua cama. Minha casa, nas montanhas, só eu e o cachorro, sem sinal de telefone. Seus olhos se estreitaram e ela pôde ver o cálculo se movendo através deles. Frio, rápido, como uma máquina processando informações e decidindo o próximo passo. Então me leve a alguém que tenha agora. Não um pedido, mas uma ordem. O tipo de ordem que ele estava acostumado a dar e outras pessoas estavam acostumadas a obedecer. Mas Colette não era as outras pessoas. Colette era a garota que viveu sozinha nesta montanha por 11 anos e não recebia ordens de ninguém. Então ela simplesmente disse, coma o mingau primeiro, dê ordens depois. Então se virou e voltou para a cozinha. Ela ouviu a voz dele atrás dela, baixa e ameaçadora. Do jeito que ela imaginava que havia assustado muitas pessoas. Você não entende o que está acontecendo.
Há pessoas me procurando, e se encontrarem este lugar, encontrarão uma garota que colhe ervas e um homem baleado na cama que não consegue nem ir ao banheiro sozinho. Colette respondeu sem se virar. Coma um mingau. Eu o cozinhei a manhã toda. Silêncio. Pela primeira vez na conversa, ele ficou em silêncio. E Colette não sabia que Sterling Voss não estava acostumado a ser respondido. Não estava acostumado a alguém não temê-lo. Não estava acostumado à confusão que ela acabara de despertar nele. Ela estava lavando a panela quando ouviu um barulho alto do quarto. O som de um corpo batendo no chão de madeira e ela correu para encontrá-lo no chão. Ele tentou se arrastar para longe da cama, uma perna quebrada arrastando atrás dele. O ferimento em seu abdômen vazando sangue fresco através do curativo para o chão de madeira, para o único tapete pequeno que ela possuía. E seu rosto estava branco de dor, mas sua mandíbula ainda estava cerrada, ainda tentando se arrastar em direção à porta. Porque ele era o tipo de homem que preferiria morrer tentando escapar do que ficar parado esperando a morte na cama de uma estranha. Colette caiu de joelhos ao lado dele, deslizou o braço sob seu ombro, tentou levantá-lo. E seus rostos ficaram a centímetros um do outro, perto o suficiente para ela ver cada fio vermelho no branco de seus olhos, perto o suficiente para ele realmente vê-la pela primeira vez. Não através das lentes de um chefe avaliando uma ameaça, mas através dos olhos de um homem com dor sendo ajudado por uma estranha. Seu olhar parou em seu pulso esquerdo, onde a fina cicatriz branca aparecia sob sua manga enrolada. Depois se moveu para seus olhos, castanhos, calmos, sem medo. Depois para sua mão em seu ombro, áspera, arranhada, unhas quebradas e sujas. No entanto, gentil de uma forma que ele não percebeu que havia esquecido que existia. Você não tem medo de mim, ele disse. E não era uma pergunta. Era pura surpresa. Porque em 36 anos de vida, todos tiveram medo dele, mesmo aqueles que fingiam o contrário. E a garota magra da montanha não estava fingindo nada. Ela realmente não tinha medo. Já encontrei coisas mais assustadoras que você, disse Colette. E por uma fração de segundo, algo passou por seus olhos que ele reconheceu. Porque ele conhecia a escuridão quando a via. Agora volte para a cama antes que sangre até a morte no meu único tapete. E Sterling Voss, o homem que toda a costa leste chamava de o cirurgião. O homem que outros chefes não ousariam mencionar pelo nome durante o jantar. Ficou ali no chão de madeira da casa de uma garota que colhia ervas. E pela primeira vez em 20 anos, ele não soube o que dizer. No final, Sterling comeu o mingau, não porque quisesse, mas porque seu corpo não lhe deu outra escolha. E depois, ele se deitou novamente na cama com a rendição relutante de um homem que nunca precisou depender de ninguém. E odiou cada segundo disso. Pelas 48 horas seguintes, Sterling Voss ficou na única cama da cabana em ruínas. E fez algo que nunca havia feito em sua vida. Ele observou outra pessoa viver. Colette não atuou para ele. Ela nem tentou parecer diferente, porque viveu sozinha por tempo demais para se lembrar de como fingir na frente de alguém. Ela simplesmente viveu da maneira que viveu nos últimos 11 anos. De manhã, ela saía para o jardim dos fundos para colher ervas. E da janela do quarto, ele a observava agachada entre as plantas selvagens. Suas mãos se movendo rapidamente enquanto ela colhia folhas e raízes em sua cesta de vime. Sua boca murmurando algo para cada planta, como se pedisse permissão antes de pegá-la. E ele não conseguia entender por que alguém pediria permissão a uma planta. Ao meio-dia, ela cozinhava no fogão a lenha. A pequena cozinha cheia de fumaça e o cheiro de ervas. Sua mão mexendo a panela com uma colher de pau gasta de um lado. E às vezes, ela se virava para o mastim deitado na porta da cozinha e dizia: "Sente o cheiro? Adicionei manjericão hoje." E o cão abanava o rabo como se entendesse. À tarde, ela se sentava nos degraus da frente, lendo um livro tão gasto que a lombada se soltou da capa. As páginas amareladas presas por um elástico. E ela lia devagar, um dedo traçando cada linha. Às vezes parando para olhar para a floresta, como se pensasse em algo que o livro havia despertado nela. E então continuava a ler. Sterling ficou ali observando tudo. E uma pergunta continuava girando em sua mente sem resposta. Como ela ainda era gentil. Em seu mundo, o sofrimento criava monstros. Ele sabia disso porque era a prova viva. O assassinato de seu pai o transformou em um assassino. A traição o transformou em um homem que não confiava em ninguém.
O poder o transformou em algo que até ele às vezes não reconhecia no espelho. Mas Colette, uma garota cujo pai foi morto em circunstâncias misteriosas, cuja mãe a abandonou, que foi atacada e deixada com uma cicatriz, que vivia sozinha em uma casa onde o vento passava pelas frestas das paredes. Ela deveria ter se tornado um monstro. Ela deveria ser amarga. Ela deveria ser dura como pedra. Mas em vez disso, ela falava com árvores e cozinhava mingau para estranhos, e pedia permissão a uma planta antes de colher suas folhas. E Sterling não conseguia entender. Na tarde do segundo dia, Colette foi ao quarto para trocar seus curativos. Esta era a parte que ela mais odiava, e também a parte que não podia pedir a mais ninguém para fazer, porque a senhora Agnes havia ido para casa e prometido voltar mais tarde para vê-lo. Ela se sentou na beira da cama e cuidadosamente removeu a gaze velha de seu abdômen, e sua mão tocou sua pele. Não pela primeira vez, mas desta vez ele estava lá acordado, observando, e a sensação de seus dedos em sua barriga mudou. Ela sentiu os músculos sob sua pele se contraírem quando ela o tocou. Não de dor. Ela sabia porque já havia trocado seus curativos vezes suficientes para saber a diferença entre dor e outra coisa. E isso era outra coisa, do tipo que ela não queria pensar, então não pensou. Sua mão se moveu por seu abdômen e ela viu cicatrizes, muitas cicatrizes. Não apenas o ferimento de bala recente, mas também mais antigas. Uma longa linha ao longo de seu lado esquerdo como um ferimento de faca. Uma marca redonda na caixa torácica direita como um buraco de bala cicatrizado. Pequenas cicatrizes espalhadas por seus braços, como se ele os tivesse usado para bloquear muitas coisas que deveriam tê-lo matado. E ela se perguntou que tipo de vida este homem havia vivido para seu corpo parecer um mapa de guerra. Ele prendeu a respiração quando ela o tocou. Ela sabia porque seu peito parou de se mover sob sua mão, e ela fingiu não notar. Ela apenas limpou o ferimento, colocou gaze fresca, enrolou o curativo. Rápida e profissional, depois se levantou sem encontrar seus olhos. Naquela noite foi a noite em que ele começou a falar. Colette estava sentada na cozinha quando ouviu sua voz do quarto. Suave. Não a voz de comando que ela ouvira antes, mas outra. Uma voz que ele provavelmente não usava com ninguém, exceto uma pessoa. Petra é minha irmã, meia-irmã, a filha do meu pai com sua segunda esposa. Colette não entrou no quarto. Ela ficou onde estava na cozinha, ouvindo, porque entendeu por instinto que ele estava falando para a escuridão, não para ela. E se ela entrasse, ele pararia. Ela tem 16 anos. Ela tem um problema cardíaco, congênito. Entra e sai de hospitais desde que nasceu. Ela está em Nova York agora, no Presbyterian, e acha que eu vendo prédios. Ela acha que sou um empresário que viaja demais e perde as peças da escola dela. Sua voz falhou por um momento, e quando voltou, havia se partido de uma forma que Colette reconheceu na hora, porque ela ouvira sua própria voz falhar daquela maneira muitas vezes. Ela não sabe que eu sou a coisa sobre a qual os pais alertam seus filhos. E se Flynn a encontrar? Ele não terminou a frase. Ele não precisava. O mastim estava deitado aos pés da cama, sua cauda pesada repousando sobre a perna de Sterling. E Sterling olhou para ele com olhos que Colette, se os tivesse visto, saberia que eram os olhos de um homem se perguntando o que ele já havia feito para merecer qualquer coisa. Por que você me salvou? Ele perguntou ao cão em um sussurro. Eu nunca valia a pena ser salvo. O mastim levantou a cabeça e lambeu sua mão, lento e paciente, como uma refutação que não precisava de linguagem. Da cozinha, Colette falou, sua voz baixa, mas clara o suficiente para ele ouvir. Talvez ele saiba de algo que você não sabe. O silêncio se seguiu, longo silêncio. Então o som dele soltando um suspiro pesado, como um homem finalmente pousando algo que carregou por tempo demais. Na manhã seguinte, enquanto Sterling dormia, Colette juntou suas roupas arruinadas para lavá-las. Ela pegou o paletó preto, rasgado em farrapos, com a intenção de cortá-lo em tiras extras para curativos. E quando cortou a costura do forro com a tesoura, algo pequeno caiu, pousando no chão da cozinha com um leve clique que ela quase não ouviu. Um pendrive preto, não maior que a primeira junta de um dedo, escondido dentro do forro do paletó, como se alguém o tivesse costurado ali de propósito. E Colette o pegou, virou-o entre dois dedos, estudou-o à luz do lampião a óleo. E ela não sabia o que havia nele,
mas sabia que as pessoas não escondiam algo dentro do forro de um paletó, a menos que importasse mais do que suas vidas. Então, ela o guardou no pote de vidro na prateleira da cozinha. O mesmo pote onde guardava seus $40 de economias. E não disse nada a Sterling. Ainda não, porque ainda não sabia quem ele realmente era. E até saber, ela ia se agarrar à única carta que tinha, a mais de 160 quilômetros de distância, em um quarto selado no último andar de um hotel onde seu nome não aparecia em nenhum registro. Flynn Corsaro estava olhando para 3 fotografias do Riacho Hollow que um de seus homens acabara de enviar por um telefone criptografado. E seu rosto, o rosto que estava sempre sorrindo, o rosto em que Sterling confiou por 15 anos, não estava sorrindo agora. A primeira fotografia mostrava o fundo do barranco onde ele havia empurrado Sterling depois de atirar nele. Pedras manchadas de sangue seco, mas nenhum corpo. A segunda mostrava os rastros de um carrinho de arrasto de madeira pressionados no chão macio perto do riacho. 2 sulcos paralelos se estendendo em direção à boca do barranco e depois desaparecendo na floresta. A terceira mostrava pegadas, de 2 tipos. Uma pequena, de botas femininas, tamanho 37. E a outra, nada humana, a pegada de uma enorme pata de cão com garras grossas, maior do que qualquer raça comum naquela região. Flynn pousou o telefone e ambas as suas mãos tremiam. Não de medo, mas de raiva, porque ele havia atirado em Sterling 2 vezes a queima-roupa, o empurrado para um barranco de 4 metros de profundidade. E foi embora acreditando que as montanhas e o tempo terminariam o trabalho. Mas Sterling Voss ainda estava vivo. Alguém o havia tirado de lá, e Sterling vivo significava Flynn morto. Não amanhã, não na próxima semana, mas no momento em que Sterling estivesse forte o suficiente para pegar um telefone e dizer uma frase. E uma frase de Sterling Voss era suficiente para fazer Flynn desaparecer da face da terra. Flynn ligou para o xerife Hensley às 9 daquela noite, sua voz calma novamente, porque Flynn estava sempre mais calmo quando estava mais perigoso. Hensley, alguém na área relatou algo incomum esta semana? Qualquer coisa. Estranhos? Tiros? Qualquer coisa. Do outro lado da linha, Hensley estava no escritório do xerife que ele mantinha há 20 anos com dinheiro de suborno da família Voss. E ele se lembrou. Lembrou-se da ligação da garota Brennan 2 dias antes. A garota que vivia sozinha nas montanhas. Sua voz assustada, mas tentando manter a calma. Contando a ele sobre o sapato ensanguentado e a cápsula da bala em sua varanda. 3 segundos de silêncio se estenderam pela linha. 3 segundos em que Hensley sabia que o que quer que dissesse a seguir decidiria se aquela garota viveria ou morreria. E ele falou, porque sempre escolhia o lado mais forte. E agora, o lado mais forte era Flynn. Há uma garota, Colette Brennan, mora sozinha em uma cabana na estrada Ridgeback, a cerca de 10 quilômetros do Riacho Hollow. Ela ligou para relatar que encontrou roupas ensanguentadas e uma cápsula de bala em sua varanda. Flynn não precisou ouvir mais uma palavra. 30 minutos depois, 3 utilitários esportivos pretos saíram do estacionamento do hotel e se dirigiram para as montanhas. De volta à cabana de Colette, o mastim foi o primeiro a se levantar. Ele estava deitado aos pés da cama de Sterling, como sempre. E todo o seu corpo mudou em um segundo. Da criatura gentil que ficava quieta todas as noites, enquanto Colette coçava sua barriga para algo que ela nunca tinha visto antes. O pelo ao longo de seu pescoço se eriçando em uma crista escura em sua espinha, seu focinho se contraindo para revelar presas tão grossas quanto os dedos dela. Cada músculo de seu corpo se tensionando. E de sua garganta veio um rosnado, não alto, mas profundo o suficiente para fazer as tábuas do assoalho vibrarem sob os pés de Colette. O rosnado de um animal que havia lutado com frequência suficiente para saber exatamente quando temer e quando fazer outra coisa ter medo. Sterling, ainda na cama, abriu os olhos na mesma hora e Colette viu a mudança em seu rosto. A dor desapareceu. O cansaço desapareceu. E em seu lugar havia algo frio, calculista, afiado. O chefe dentro dele havia despertado. Eles estão vindo, ele disse em uma voz monótona. A que distância fica a estrada mais próxima? 19 quilômetros, respondeu Colette. Então não corremos, nós nos escondemos. Colette não perguntou como ele sabia. Ela não perguntou quem estava vindo.
Ela simplesmente se moveu porque seu instinto de sobrevivência estava afiado desde os 16 anos. Ela correu para a casa da senhora Agnes e a trouxe de volta. E os três, junto com o cão, se moveram para a floresta atrás da cabana. Colette apoiando Sterling em seu ombro enquanto ele rangia os dentes e pulava em uma perna. A senhora Agnes seguindo atrás com sua bengala e sua memória de cada raiz e caminho. Colette os levou a um lugar sobre o qual nunca havia contado a ninguém. A cavidade na raiz de um carvalho antigo. Uma árvore que devia ter 400 anos. Suas raízes se erguendo do chão para formar um abrigo natural grande o suficiente para 2 pessoas se deitarem e 3 se sentarem. A entrada escondida atrás de samambaias espessas. E Colette conhecia este lugar porque havia se escondido lá muitas vezes quando criança. Toda vez que sua mãe ficava tão bêbada que não conseguia mais distinguir sua filha de um travesseiro para bater. Colette corria para a floresta e se encolhia na terra sob as velhas raízes, respirando solo úmido e cogumelos podres, esperando até que fosse seguro voltar para casa. Agora ela estava lá novamente, mas não sozinha. Sterling estava pressionado perto dela na escuridão, suas costas contra as raízes. Sua respiração quente tocando seu cabelo porque o espaço era muito apertado para a distância. E ele estava tremendo. Não de frio, mas porque a febre estava voltando, seu corpo lutando contra a infecção. E ela podia sentir o calor irradiando de sua pele através de sua fina camisa de flanela. Seu braço inconscientemente, ou talvez não totalmente inconscientemente, deslizou ao redor dela e a puxou para mais perto, segurando-a contra seu peito. E ela não o empurrou, porque naquela cavidade escura não havia chefe nem garota das ervas. Apenas 2 corpos se aquecendo. O mastim estava deitado na entrada, totalmente silencioso, transformado em uma parede viva de músculos e dentes. Então os veículos chegaram, motores desligando, portas batendo, botas batendo em sua varanda, a porta da frente arrombada, móveis virados, a cama jogada, o armário derrubado. E Colette ficou dentro da terra ouvindo sua casa ser despedaçada, pedaço por pedaço, por mãos que procuravam. A voz de um homem disse, gaze ensanguentada, alguém esteve aqui. Recentemente. Então outra voz, nenhuma pessoa, nenhum carro, queimem. Colette não respirou. Ela sentiu o braço de Sterling apertar mais forte ao redor dela. E não sabia se ele estava tentando mantê-la quieta ou se manter inteiro. Então uma luz laranja se infiltrou pelas frestas entre as raízes e a fumaça começou a entrar. Colette rastejou até uma fenda estreita entre 2 raízes e olhou para fora. A cabana estava queimando. O fogo havia começado na varanda onde ela encontrou o primeiro sapato e se espalhou para cima, pelo telhado remendado de zinco e lona de plástico, engolindo a moldura da janela onde ela se sentara lendo no dia anterior, lambendo os degraus da varanda onde ela falara com o mastim todas as manhãs. Em 10 minutos, o único lar que Colette Brennan já teve em sua vida não era nada mais do que uma massa de fogo laranja e vermelho na floresta noturna. E 11 anos de memória queimaram em cinzas. Ela não chorou. Ela já havia chorado demais em sua vida para desperdiçar lágrimas em uma casa. E além disso, sua mão segurava outra coisa. Ela não conseguia se lembrar se havia pegado a mão dele ou se ele havia pegado a dela. Ela só sabia que na escuridão sob a terra, entre o cheiro de fumaça e solo úmido, seus 5 dedos se entrelaçaram com os 5 dedos de Sterling Voss. E ele segurou. Firme. Firme como um homem se afogando agarrado à única coisa que ainda flutuava. E nenhum deles soltou. Eles esperaram na cavidade sob as raízes até que o som dos veículos desaparecesse completamente e a floresta voltasse ao silêncio. Então Colette rastejou para fora primeiro, respirando o ar espesso com o cheiro de madeira queimada. E olhou para a casa que agora não era nada mais do que um leito de brasas vermelhas brilhantes na escuridão. Alguns postes em pé, sozinhos, como as costelas de algo morto. Ela não olhou para trás uma segunda vez. Ela ajudou Sterling a se levantar, seu ombro encharcado com o suor da febre que escorria dele. E os 3, junto com o cão, se moveram por 10 quilômetros durante a noite até a casa da senhora Agnes, mais devagar do que antes, porque Sterling estava mais pesado agora, não em corpo, mas em consciência, entrando e saindo entre a vigília e o delírio, sua perna boa fraquejando de vez em quando,
de modo que Colette teve que firmar todo o seu corpo de 50 quilos para impedi-lo de desabar. Quando chegaram à casa da senhora Agnes, Colette o deitou no longo sofá da sala de estar, e sua febre havia subido tanto que sua pele queimava através do tecido de sua camisa. Seus olhos estavam abertos, mas não viam nada, exceto o que quer que estivesse acontecendo dentro de sua própria cabeça. E ele continuava dizendo o nome de Petra repetidamente, sua voz se partindo, às vezes em inglês, às vezes no que Colette supôs ser alemão, porque ela ouvia os sons duros e afiados de uma língua que não entendia, embora pudesse ouvir o medo dentro dela. Colette não tinha remédio para a febre, nenhuma morfina, nada além do que as montanhas lhe davam. Então ela fez o que sua avó lhe ensinara antes de morrer, quando Colette tinha 10 anos, quando a velha senhora se sentou na varanda da casa antiga e lhe mostrou cada planta, cada raiz, como se estivesse passando a única herança que sua família já possuiu. Ela saiu para o jardim dos fundos da senhora Agnes no escuro, procurando com as mãos, porque a lanterna havia morrido há muito tempo, procurando por raiz de salgueiro branco para baixar a febre, folhas de menta selvagem para esfriar o corpo, e casca de olmo escorregadio para combater a inflamação. E ela os ferveu no fogão da senhora Agnes em uma infusão preta e amarga que ela deu com uma colher entre os lábios rachados de Sterling, segurando sua cabeça em seu colo enquanto ele tossia e engolia. E ela fez isso a cada 2 horas durante a noite, até que a febre finalmente começou a ceder pouco antes do amanhecer. Ela havia cochilado sentada ao lado dele quando o mastim levantou a cabeça. Mas desta vez ele não rosnou. Não eriçou os pelos. Ele simplesmente se levantou e caminhou em direção à porta com a cauda dando um leve abano. Uma reação que Colette nunca ouvira dar a ninguém, exceto a Sterling. Ela pegou a faca, foi até a porta e viu um homem parado no quintal. Alto, com cabelo prateado cortado curto em estilo militar. Um rosto esculpido pelo sol, violência e tempo. Um hematoma se espalhando de sua têmpora até sua bochecha esquerda. Lábios partidos e inchados. E seu braço direito pendurado em uma tipóia improvisada. Ele olhou para o mastim, depois para Colette, depois para a faca em sua mão, e disse com uma voz rouca e exausta, "Você é quem o salvou." Não era uma pergunta. "Eu sou Tommy Ward, protejo Sterling Voss há 23 anos, e preciso vê-lo agora mesmo." Colette não o convidou para entrar imediatamente. Ela olhou para o mastim. O cão estava ao lado de Tommy e cheirava sua mão com uma atitude que ela só poderia descrever como reconhecimento, como se tivesse encontrado alguém de uma vida anterior. E ela confiava mais no cão do que nas palavras de qualquer pessoa. Então ela se afastou. Tommy olhou para Sterling deitado no sofá. Pálido, esverdeado, encharcado de suor. Pernas com talas de alumínio. E ele se ajoelhou ao lado do homem que jurou proteger com sua vida, pressionando sua mão boa na testa de Sterling para verificar sua temperatura. E seus olhos, os olhos de um ex-fuzileiro naval de 55 anos que já vira horror suficiente para várias vidas, ficaram vermelhos. Então ele se levantou, virou-se para Colette e disse, "Você precisa saber quem está escondendo nesta casa." E ele contou a ela. Tommy contou na voz monótona e firme de um homem dando um relatório de campo de batalha. Sem emoção desperdiçada, apenas fatos. Sterling Voss, 36 anos, chefe da família Voss, um império do submundo controlando portos ao longo da costa leste, cassinos em Atlantic City e uma rede de lavagem de dinheiro que se estendia de Nova York até operações de mineração aqui nas montanhas dos Apalaches. Publicamente, ele era o diretor executivo da Voss Industries, imóveis e mineração. Privadamente, ele era o tipo de coisa que a imprensa nunca tocava, porque as pessoas que tocavam tendiam a desaparecer. Flynn Corsaro, seu segundo em comando por 15 anos. O homem que Sterling chamava de irmão. Havia sido comprado pela família Barelli. Havia organizado uma viagem de inspeção de mineração nessas montanhas. E quando Sterling saiu do carro no ponto de encontro, 2 tiros de ponto .45 ecoaram pela floresta. E Flynn ficou ali observando Sterling cair. Tommy havia sido trancado em um velho armazém perto da mina logo depois disso, com 3 guardas postados do lado de fora. Mas quando Flynn retirou homens para procurar por Sterling depois que ninguém foi encontrado, a segurança afrouxou,
E Tommy arrombou a fechadura com um pedaço de arame e escapou à meia-noite. Seguiu o rastro do veículo de Sterling para as montanhas. Fez perguntas entre as únicas pessoas ainda acordadas tão tarde na pequena cidade e foi direcionado para a cabana dos Brennan na estrada Ridgeback. Então seguiu os rastros de lá até a casa da senhora Agnes. Petra, disse Colette. E Tommy olhou para ela. A garota ainda está no Presbyterian em Nova York. Flynn não a tocou porque ela é a única herdeira legal no papel. Ela controla o fundo que Sterling criou. E se ela morrer, o dinheiro congela e Flynn não fica com nada. Então ela está segura, mas apenas enquanto Flynn ainda precisar dela. Colette olhou para Tommy e fez a pergunta que ela sabia que mudaria tudo. O pendrive que ele escondeu no paletó. O que tem nele? Tommy ficou imóvel. Então ele disse, lenta e pesadamente. Você o encontrou? Colette assentiu. É evidência, disse Tommy. Prova de que Flynn vendeu Gregor Voss, o pai de Sterling, para a família Barelli 10 anos atrás. Gregor não morreu em um acidente. Gregor morreu porque Flynn abriu a porta e deixou o inimigo entrar. Sterling passou 2 anos coletando provas, gravações, documentos de transferência, mensagens criptografadas. Tudo naquele pendrive, e ele ia usá-lo para acabar com Flynn. Mas Flynn descobriu primeiro e agiu primeiro. O pai de Sterling havia sido morto pelo mesmo homem que Sterling chamava de irmão. Colette estava na cozinha da senhora Agnes com a mão agarrando a borda da mesa. E sentiu o mundo inclinar-se sob seus pés. Ela estava abrigando um chefe da máfia. Um assassino. Um homem cujo nome fazia outras pessoas desaparecerem. Suas mãos tremiam, e não tremiam porque ela tinha medo de Sterling, mas porque tinha medo do que havia se metido. Um mundo de balas e sangue e traição do qual ela não tinha chave para escapar. Ela olhou para a sala de estar onde Sterling estava delirante, seus lábios ainda murmurando o nome de sua irmã. Seu rosto se contraindo em seu sono febril, como se estivesse lutando contra algo ainda mais assustador do que a bala em seu corpo. E ela enfiou a mão no bolso sobre o coração, tirou a fotografia amassada. A sorridente garota loira de 16 anos, com o rabo de cavalo ao lado do homem de rosto frio que ela agora sabia ser um chefe da máfia. E ela olhou para aquele sorriso, o sorriso de uma criança que não sabia nada sobre a escuridão que se fechava ao seu redor. E pensou em si mesma aos 16 anos, sentada no chão da cozinha, lendo o bilhete que sua mãe havia deixado para trás naquele guardanapo. Ela dobrou a fotografia. Guten Morgen. Já. Guardou-a de volta no bolso e disse a Tommy, eu vou ficar. Na manhã seguinte, a senhora Agnes sentiu novamente o ferimento de Sterling e disse com uma voz que não deixava espaço para discussão. A bala tem que sair hoje. Se ficar mais um dia, Flynn não precisará matá-lo. A infecção fará isso. Colette olhou para Colette. Colette olhou para a senhora Agnes. E a senhora Agnes continuou como se estivesse lendo uma lista de compras. Limpe a mesa da cozinha, ferva a água. Encontre a garrafa de uísque na despensa, o bisturi no kit médico debaixo da minha cama e uma tira de couro grossa o suficiente para ele morder sem morder a própria língua. Colette limpou a mesa da cozinha com as mãos ainda trêmulas da noite anterior. Esfregou a superfície de madeira com água fervente. Estendeu sobre ela o pano branco mais limpo que a senhora Agnes tinha. E Tommy levantou Sterling do sofá para a mesa. O homem rangeu os dentes quando suas costas bateram na madeira dura, mas não emitiu som. Ele estava totalmente acordado desde a manhã. A febre havia baixado o suficiente para seus olhos ficarem claros novamente, frios novamente. E ele observou a senhora Agnes preparar as ferramentas com o olhar de um homem que entendia exatamente o que estava prestes a acontecer. A senhora Agnes lavou as mãos com uísque, lavou o bisturi com uísque, lavou as pinças com uísque. Depois derramou uísque sobre o ferimento, e Sterling inspirou bruscamente entre os dentes cerrados. Não há anestésico, disse a senhora Agnes, seus olhos cegos fixos no espaço vazio, enquanto suas mãos repousavam precisamente em seu abdômen. Seus dedos lendo o ferimento da maneira que outras pessoas leem letras em relevo. A morfina acabou. Você terá que aguentar. Colette ficou à direita de Sterling, e quando a senhora Agnes começou a cortar, ela colocou a tira de couro entre os dentes dele e ele mordeu na mesma hora. Seu maxilar flexionando com força, os tendões de seu pescoço se destacando como cordas.
e ela estendeu a mão para ele segurar sem esperar que ele pedisse. Ele a pegou, apertou com tanta força que ela ouviu seus dedos estalarem. Mas ela não se afastou, porque havia segurado a mão dele na cavidade da raiz na noite anterior, e a seguraria agora. Esta era a única coisa que ela podia lhe dar: presença, algo para se agarrar. A mão de alguém no escuro dizendo que estava ali. Ela não iria a lugar nenhum. A senhora Agnes trabalhou com as mãos e com 40 anos de memória. Seus dedos procurando a bala em seu abdômen como se procurassem um objeto em um quarto familiar. Lenta, firme, sem pressa. E quando as pinças se fecharam em torno do metal e ela puxou, Sterling gritou. A tira de couro esmagando o som em um rosnado profundo em sua garganta. Suas costas se arqueando da mesa. E seus olhos, cinza-aço e cheios de água, se fixaram nos de Colette. E naquele momento não havia mais nada. Nenhuma família Voss, nenhum império, nenhum Flynn, nenhum pendrive. Apenas seus olhos encontrando os dela na pior dor de sua vida e se agarrando a eles como se fossem a única coisa que o impedia de cair em um abismo. E Colette sustentou seu olhar. Não piscou, não desviou o olhar. Segurou-o com os olhos durante cada segundo, até que a senhora Agnes deixou a bala cair na mesa com um pequeno clique metálico e disse: Pronto, o baço dele não rompeu, ele vai viver. Sterling soltou a mão dela, a tira de couro caiu de sua boca, e ele ficou ali respirando na mesa da cozinha da senhora Agnes, o peito subindo e descendo, o suor se acumulando no pano branco que não era mais branco. E Colette saiu para a varanda, sentou-se no degrau da frente, e só então começou a tremer, todo o seu corpo tremendo. Tremendo tanto que seus dentes batiam uns nos outros, porque a adrenalina havia passado. E seu corpo finalmente teve permissão para ter medo. 3 dias depois, Sterling conseguia se sentar. 3 dias em que Colette trocou curativos, cozinhou mingau, misturou remédios de ervas. E dormiu no chão da senhora Agnes ao lado do mastim. Enquanto Sterling ficava no sofá observando-a toda vez que ela passava com olhos que ela tentava não encontrar. Porque tinha medo do que veria neles. No 3º dia, ele estava sentado ereto, com as costas contra a parede. Sua perna quebrada esticada na tala, e o chefe havia retornado. Ela viu a mudança acontecer bem na sua frente. A suavidade em seus olhos da febre e da dor tornou-se afiada e fria novamente. A voz fraca que sussurrara o nome de Petra em delírio tornou-se baixa e certa novamente. E ele disse: Tommy, o pendrive. Colette pegou o pendrive do pote de vidro na mochila que carregara quando fugiu de sua casa. Entregou-o a Sterling, e ele o olhou em sua palma como se olhasse para a segunda bala. A que ele pretendia disparar de volta. O plano era claro, rápido, exato, da maneira que um chefe faz planos. Tommy dirigiria para Washington, Distrito de Colômbia. Entregaria o pendrive a Victor Ashford, advogado da família Voss, o único homem além de Tommy em quem Sterling ainda confiava. Ashford passaria as provas para o Departamento Federal de Investigação. Flynn admitindo em fita que havia vendido Gregor. Registros de transferência da família Borelli, mensagens criptografadas. O suficiente para enterrar Flynn não apenas no submundo, mas também no sistema legal. Colette será o plano B, disse Tommy. Se eu não chegar a Washington, ela leva uma cópia de outra maneira. Ninguém a conhece. Ela não existe em nenhum sistema, nenhum registro significativo, nenhuma conta bancária que valha a pena rastrear. Ninguém a encontrará. Sterling olhou para Tommy, depois para Colette e disse: Não. Sua voz era monótona, final, a voz de um chefe. Esta não é a sua guerra. Você já fez o suficiente, mais do que o suficiente. Não vou te colocar na frente de uma bala. Colette estava na porta da cozinha, com os braços cruzados sobre o peito, e o olhou diretamente nos olhos sem baixar a cabeça, sem recuar. E disse com uma voz tão calma que até ela se surpreendeu: Eles queimaram minha casa, Sterling. Tudo o que eu tinha, os livros que minha avó me deixou, a única foto do meu pai. 11 anos sobrevivendo naquela cabana, desapareceram em 10 minutos por causa da sua guerra. Ela parou e sua voz não estava mais calma. Tremia nas bordas, o suficiente para ele ouvir. Tornou-se minha guerra no momento em que acenderam o fósforo. Sterling olhou para ela e no rosto frio do chefe Ashworm, algo mudou.
Não muito, apenas o suficiente para Colette notar se estivesse olhando. E ela estava. Não era gratidão. Ela vira gratidão em seu rosto quando lhe trouxe mingau, e isso era diferente. Também não era desejo, embora ela tivesse vislumbrado isso uma vez ao trocar seus curativos, e isso também era diferente. Isso era algo que Sterling Voss, o homem que controlava um império, o homem que ordenava assassinatos com um aceno de cabeça, nunca havia sentido antes. O medo de perder alguém. Não Petra. Ele temia perder Petra desde o dia em que ela nasceu. Mas um novo medo. O medo de perder a mulher parada na porta da cozinha, com os braços cruzados e olhos que se recusavam a se curvar diante dele. Ele não disse mais uma palavra. Ele apenas assentiu uma vez, lentamente, e se virou para Tommy. Tommy partiu naquela noite, o pendrive guardado no bolso interno. A arma que ele havia tirado de um dos 3 guardas antes de escapar enfiada na parte de trás de sua cintura. E quando ele passou pela porta, o mastim se levantou, caminhou até ele. Pressionou a cabeça uma vez contra a mão de Tommy, depois voltou a se deitar aos pés de Sterling, como se tivesse se despedido da única maneira que sabia. 2 dias depois que Tommy partiu, Flynn os encontrou. E Colette soube que Hensley havia falado novamente, porque não havia outra maneira de Flynn saber sobre a casa da Sra. Agnes, e ela se pegou pensando que se sobrevivesse à noite, encontraria Hensley e o faria olhá-la nos olhos enquanto ele explicava por que havia vendido sua vida 2 vezes. O mastim deu o aviso 10 minutos antes. Ele se levantou dos pés de Sterling, o pelo ao longo de sua espinha se eriçando, seu focinho se contraindo. Mas desta vez ele não rosnou. Ele ficou completamente silencioso. E Colette vivera com este cão tempo suficiente para entender que quando ele rosnava, estava avisando. Mas quando ficava em silêncio, estava se preparando para lutar. Sterling olhou para o cão, depois para ela, e nenhum deles precisou dizer nada. Ele disse a Colette para levar a Sra. Agnes para fora pelos fundos e para a floresta, mas ele mesmo não correu. Em vez disso, ele disse a Colette para lhe trazer a muleta de madeira que Tommy havia esculpido de um galho de carvalho antes de partir. E ele se levantou, devagar, com dor, o suor brotando em sua testa, mas ele se levantou. E saiu para a varanda da Sra. Agnes em uma perna boa e uma muleta de madeira. Com todo o traço de expressão desaparecido de seu rosto, como se alguém tivesse baixado uma cortina sobre ele. Seus olhos cinza-aço frios como gelo, sua mandíbula cerrada. E Colette percebeu que estava vendo o verdadeiro Sterling Voss pela primeira vez. Não o homem moribundo que ela arrastara do barranco. Não o paciente febril chamando o nome de sua irmã. Mas o chefe, o cirurgião, a coisa que toda a costa leste temia. E essa coisa estava na varanda da casa de uma velha cega no meio dos Apalaches, em uma perna boa e uma muleta de madeira, parecendo a própria morte esperando por companhia. 5 utilitários esportivos pretos entraram no quintal. Suas portas se abriram. 5 homens armados saíram com armas prontas, e Flynn Corsaro emergiu do terceiro veículo em um terno azul escuro. Seu cabelo bem penteado, o sorriso familiar já em sua boca. Mas aquele sorriso morreu no instante em que seus olhos encontraram os de Sterling. O rosto de Flynn ficou branco, tão branco que Colette, escondida atrás da janela da cozinha, porque se recusara a sair mesmo quando Sterling ordenou. Pôde ver o sangue escorrer de sua pele como se alguém tivesse aberto uma válvula. "Olá, Flynn", Sterling disse, sua voz suave e calma, como se cumprimentasse um colega durante o almoço. "Você parece que viu um fantasma." Flynn ficou ali por 3 segundos, então o sorriso voltou, mais lento desta vez, mais forçado. Mas voltou porque Flynn era o tipo de homem que sorria mesmo morrendo. "Sterling, eu estive te procurando por toda parte. Você sabe que eu não queria que fosse assim. Isso foi necessário. Foi negócio. Você estava ficando fraco, Sterling. Você estava deixando Petra influenciar cada decisão. Você estava deixando a emoção interferir. O império precisa de alguém que lidere com a razão, não com a compaixão." Sterling ouviu. Seu rosto não mudou, não se moveu. Parecia esculpido em pedra. E quando Flynn terminou, Sterling sorriu levemente. Apenas um canto de sua boca se erguendo. Mas aquele sorriso era mais aterrorizante do que qualquer ameaça que Colette já ouvira. Porque era o sorriso de um homem que sabia o final antes mesmo do jogo começar. "Você está certo sobre uma coisa, Flynn. Eu deixei alguém se aproximar demais. Eu te deixei entrar. 15 anos. Eu te chamei de irmão.
Sua voz fez uma pausa por um instante, depois baixou para algo que Colette pôde sentir através das tábuas do assoalho sob seus pés. Mas aqui está o que você não sabia, o pendrive no forro do meu paletó, aquele que você não se deu ao trabalho de verificar antes de me empurrar daquele penhasco. Tommy o pegou. Ele chegou a Washington esta manhã e o entregou ao escritório de Victor Ashford. E amanhã de manhã, cada gravação, cada transferência bancária, cada mensagem criptografada provando que você vendeu meu pai para os Barellas estará nas mãos do FBI. O rosto de Flynn mudou. O sorriso morreu uma segunda vez. E desta vez não voltou. Você não me traiu apenas, Flynn, Sterling disse. E sua voz agora era algo que Colette se lembraria pelo resto de sua vida. Não alta, não com raiva, apenas fria. Fria o suficiente para que ela sentisse a temperatura ao seu redor cair. Você matou meu pai e agora o mundo inteiro saberá. Flynn sacou sua arma. Rápido, instintivo. Sua mão direita se erguendo com a .45 apontada diretamente para o peito de Sterling. E tudo aconteceu em 2 segundos. O mastim, deitado quieto sob a varanda durante toda a troca, tão silencioso que Flynn havia esquecido que ele estava ali, explodiu para a frente. 68 quilos de músculo lançados da sombra sob a varanda como uma bala feita de osso e dentes. Suas mandíbulas se abrindo e fechando em torno do braço armado de Flynn, com o tipo de força que um médico diria mais tarde ter esmagado tanto o rádio quanto a una de uma vez. O som de osso quebrando estalou pelo quintal como um galho seco partido ao meio. A arma caindo no chão, e Flynn gritou, um grito agudo e estridente. Nada restava do homem que sempre sorria, apenas o som de uma presa capturada nas mandíbulas de um predador. Os homens armados entraram em pânico. 2 deles sacaram suas armas, mas não ousaram atirar porque Flynn e o cão estavam emaranhados. Um deles correu, e nesse momento veio o som de veículos na estrada de terra atrás da casa. Tommy. Ela não sabia como ele conseguira voltar tão rapidamente após sua missão, mas ele estava aqui, e não sozinho. Mais 2 veículos vieram com ele, carregando homens que Colette nunca vira antes, mas que Tommy claramente conhecia. Os últimos guarda-costas leais que restavam à família Voss. Tudo terminou tão rápido que Colette mal conseguiu processar. Os homens armados de Flynn contidos. Flynn no chão, segurando seu braço estilhaçado e gemendo. O mastim em pé sobre seu peito com sangue em suas mandíbulas e um rosnado baixo roncando em sua garganta. E Hensley. Meu Deus, Hensley estava aqui também. Sentado no último dos utilitários esportivos de Flynn, e 2 dos homens de Tommy o arrastaram para fora e o forçaram a se ajoelhar no quintal ao lado do homem cujo lado ele havia escolhido. Mas no caos, um tiro perdido. Colette nunca soube de onde, estilhaçou a janela da cozinha onde ela estava, e um caco de vidro cravou-se em seu braço esquerdo, fundo, quente, e o sangue escorreu por sua mão antes mesmo que a dor a atingisse. Ela deslizou pela parede da cozinha. Sua mão direita segurando seu braço esquerdo, o sangue escorrendo por seus dedos. E então ele estava lá. Ela não sabia como Sterling havia chegado da varanda para a cozinha com uma perna quebrada e uma muleta de madeira, mas ele estava lá. No chão ao lado dela, suas mãos rasgando sua própria camisa, a velha flanela que ela lhe dera para substituir o terno arruinado, rasgando-a em uma longa tira e enrolando-a em seu braço. E suas mãos tremiam. Ela viu suas mãos tremendo e percebeu que esta era a segunda vez que via as mãos do chefe tremerem. A primeira fora quando a senhora Agnes tirou a bala dele, e ambas as vezes foram por causa dela. Não se atreva a morrer no meu chão, ele disse, e sua voz falhou na palavra morrer, como se a própria palavra tivesse um gosto que ele não conseguia engolir. Eu nem te agradeci ainda. Colette olhou para ele, seu rosto perto do dela, o sangue dela em suas mãos, e ela sorriu. Mesmo com dor, mesmo com medo, mesmo no meio de tudo aquilo, ela sorriu e disse, você pode agradecer ao cachorro. O helicóptero chegou em 40 minutos após a chamada de Tommy, e Colette ficou no quintal da senhora Agnes, observando-o descer na clareira atrás da casa, como algo saído de um filme que ela nunca poderia ter pago para ver. As pás do rotor achatando o mato e soltando seu cabelo ao redor de seu rosto. E 2 homens de terno preto pularam e levantaram Sterling em uma maca com movimentos tão praticados
que ela soube que eles já haviam feito isso muitas vezes antes. Carregaram seu chefe para fora de lugares onde seu chefe nunca deveria ter estado. Sterling agarrou seu pulso quando a maca passou. Rápido, apertado. Depois soltou. E seus olhos disseram o que sua boca não ousou dizer na frente dos guarda-costas. Venha comigo. Mas Colette não sabia se tinha o direito de embarcar naquele helicóptero. Não sabia se pertencia ao mundo que o estava engolindo por inteiro. Até que Tommy colocou a mão em seu ombro e disse secamente: Suba, garota. Ele não vai deixar ninguém mais tocar nesse ferimento, exceto você. O hospital ficava em Charleston. O tipo de hospital particular que Colette nem sabia que existia. Seu próprio andar, seus próprios quartos, seus próprios médicos. E ela se sentou na sala de espera em uma cadeira de couro que tinha medo de sujar. Porque sua calça estava rasgada, suas botas incrustadas de lama seca de tantos dias que ela nem conseguia mais se lembrar. O sangue de Sterling em sua camisa, seu próprio sangue em suas mãos. Uma tira de curativo improvisado ainda enrolada em seu braço esquerdo, onde o caco de vidro ainda não havia sido removido. E ao seu redor havia ternos pretos, guarda-costas em cada porta falando em fones de ouvido em voz baixa, olhando para ela com expressões que ela não conseguia ler. Curiosidade, respeito ou simplesmente se perguntando quem era essa garota maltrapilha da montanha que seu chefe se recusava a soltar. O médico saiu para falar com ela depois de 3 horas. Não com Tommy ou qualquer outra pessoa, mas com ela. Porque claramente alguém lhe dissera que era ela quem precisava saber primeiro. E ele disse que Sterling viveria. A perna precisaria de uma grande cirurgia para reposicionar o osso com suportes de titânio. O baço fora danificado, mas salvo, porque a bala fora retirada a tempo. A perda de sangue fora severa, mas agora reposta. E Colette ouviu tudo sem respirar. E então, quando o médico terminou e se afastou, ela soltou um longo e trêmulo suspiro. E percebeu que o estava segurando desde que o helicóptero decolou. Ela estava sentada ali sozinha naquela estranha sala de espera, quando as portas do elevador se abriram e uma garota saiu correndo. Não correndo de uma maneira comum, mas correndo como alguém prestes a cair. Magra, pequena, cabelo loiro solto e voando. Pele tão pálida que Colette podia ver as veias azuis em suas têmporas. Olhos vermelhos e inchados. E Colette a reconheceu na hora pela fotografia amassada que carregara no bolso sobre o coração. Petra. Esta era Petra. Menor do que na foto, mais magra, mais frágil. E aqueles olhos como os de Sterling, mas sem a frieza, cheios de lágrimas e medo e alívio, tudo ao mesmo tempo. Petra olhou ao redor da sala de espera, passando pelos ternos pretos, e seus olhos pararam em Colette, a única garota na sala que não usava terno. A garota com sangue na camisa, e lama nas botas, e exaustão até os ossos em seus olhos. E Petra não perguntou quem ela era. Não precisou perguntar. Ela correu direto para Colette e a abraçou. Aqueles braços finos envolvendo o pescoço de Colette, seu rosto enterrado no ombro de Colette, e ela chorou. Chorou com o som de uma criança de 16 anos que quase perdeu o único irmão que tinha no mundo. Eles me disseram que você e o cachorro o salvaram. Eles me disseram que ele teria morrido. Eles me disseram. E ela não conseguiu terminar porque os soluços engoliram o resto. Colette a abraçou de volta. Ela abraçou esta garota que nunca conhecera, mas que carregara perto de seu coração por dias. A garota cujo irmão ela correra para a floresta à 1 da manhã para salvar. E ela a abraçou com força porque conhecia esse sentimento. Ela sabia o que era quase perder a única pessoa que você tinha no mundo. Ela vivia com esse sentimento desde os 12 anos. E não ia deixar esta criança viver com isso também. As 2 mulheres que nunca se conheceram ficaram ali se abraçando em uma sala de espera de hospital, cercadas por ternos pretos e o chiado de rádios. E ninguém disse uma palavra. Ninguém precisava, porque há coisas que a linguagem não pode tocar. E o terror de perder a pessoa que você ama é uma delas. Colette ficou até que Petra foi autorizada a entrar no quarto de Sterling. Até que a garota pegou a mão de seu irmão ao lado da cama do hospital. E Sterling, o chefe da máfia, o homem que chamavam de o cirurgião, olhou para sua irmã com os olhos úmidos. Ele negaria até a morte se alguém perguntasse.
E então Colette se levantou silenciosamente e se moveu em direção à porta, porque não pertencia ali. Ela era uma garota que colhia ervas nas montanhas. Sua casa havia queimado. Ela não tinha nada. Ela não era ninguém. E o mundo de Sterling Voss a esmagaria se ela ficasse. Ela dera apenas 3 passos pelo corredor, quando sua voz veio do quarto do hospital. E desta vez era diferente. Desta vez não era você, ou a garota, ou ela. Desta vez era o nome dela, Colette. Ela parou. Não se virou. Onde você vai? Não sei, ela disse. E sua voz estava calma, porque esta era uma verdade com a qual ela vivia há anos. Isso não é novidade. Silêncio. Longo silêncio. Ela podia ouvir o monitor cardíaco mantendo seu ritmo constante. Petra fungando suavemente, o mastim respirando pesadamente aos pés da cama. Porque o hospital não permitia cães, mas ninguém na Terra iria expulsar o cão de Sterling Voss de seu quarto. Então ele disse uma palavra. Fique. E não era uma ordem. Colette sabia como soava uma ordem de Sterling Voss. Ela as ouvira no primeiro dia em que ele acordou em sua cama e exigiu um telefone. Fria, monótona, final. Isso não era aquilo. Isso era algo que Sterling Voss, um homem que não pedia nada a ninguém há 20 anos, estava pedindo a ela. E ela ouviu a borda da palavra quebrar, apenas um pouco. O suficiente para ela saber que era real. Ela se virou. Ele estava deitado na cama do hospital, a muleta de madeira encostada na parede. Uma linha intravenosa em seu braço, Petra sentada ao lado dele segurando sua mão. E seus olhos estavam nela, suaves, suaves de uma forma que ele negaria no momento em que ela apontasse. Vulnerável de uma forma que um chefe da máfia não deveria ser vulnerável. Mas ele era, naquele momento, na frente dela. Seu mundo vai me devorar viva, ela disse. Então eu vou garantir que não devore. Você não pode controlar tudo, Sterling. Ele olhou para o mastim aos pés da cama, o cão com cicatrizes olhando para ela com aqueles olhos castanhos pacientes. Depois olhou para ela e disse, não, mas posso proteger o que importa. 6 meses depois, Colette Brennan estava na varanda de sua nova casa ao amanhecer. Uma xícara de café fumegante na mão, observando a neblina da manhã rolar sobre as colinas dos Apalaches, da mesma forma que a observara por 11 anos. Só que agora ela estava em tábuas de carvalho maciço, em vez de tábuas podres, sob um telhado que impedia o vento, em vez de lonas de plástico remendadas. E dentro havia um fogão a gás funcionando, em vez de um fogão a lenha. Tudo porque Sterling Voss reconstruíra a casa para ela no mesmo terreno, no mesmo lugar, com a mesma vista da floresta, mais nova, resistente, quente, de uma forma que Colette nunca conhecera antes. Ele queria levá-la de volta para Nova York, para a cobertura com vista para o Central Park, que ela tinha certeza de que tinha mais quartos do que todos os quartos em que vivera em todos os seus 27 anos combinados. Mas ela dissera não, com a voz que Sterling aprendera que não podia ser contestada. Eu pertenço a esta montanha, e ele a olhara com olhos que ela agora sabia ler, meio irritado, meio admirado. E então ele fizera o que um chefe da máfia faz quando não pode controlar a mulher que ama. Ele construiu uma segunda casa para si mesmo a 500 metros da dela, na curva da velha estrada de terra. E disse a todos que era conveniente para o trabalho, porque o local de mineração ficava perto. E toda a montanha sabia que era mentira. Da senhora Agnes ao senhor Grady na lanchonete, a senhora Whitfield na loja de ervas, todos sabiam. Mas ninguém disse uma palavra, porque ninguém ousava dizer muito sobre Sterling Voss. E além disso, a maneira como o chefe olhava para a garota das ervas da montanha tornava as explicações desnecessárias. Petra voava para visitar todos os meses, e toda vez que saía do carro no final da estrada de terra, o mastim corria para ela primeiro, sua cauda pesada abanando com tanta força que toda a sua parte traseira balançava. E Petra o abraçava antes de abraçar qualquer outra pessoa, enterrando o rosto na pele enrugada que agora estava mais lisa, mais limpa. E as cicatrizes no corpo do cão ainda estavam lá, mas desaparecendo sob o novo pelo que crescia. A saúde de Petra havia melhorado. Sterling encontrara o melhor cirurgião cardíaco da Johns Hopkins. A cirurgia ocorrera 2 meses antes, e ela estava se recuperando mais rápido do que qualquer um esperava. A cor havia voltado ao seu rosto. Havia mais vivacidade em seu passo,
E uma noite, enquanto estava sentada com Colette na varanda observando o pôr do sol, ela disse: "É o primeiro lugar que parece um lar." E Colette entendeu, porque também sentia isso. Pela primeira vez em sua vida, esta montanha não era mais apenas onde ela sobrevivia. Era onde ela vivia. O mastim, agora chamado Sombra, porque Petra o escolhera depois de ouvir Colette dizer que ele se movia pela noite como uma sombra. Havia engordado, ficado mais forte, seu pelo cinza azulado agora liso e saudável. E ele vivia com Colette, mas todas as manhãs corria para a casa de Sterling e se deitava sob sua mesa. Enquanto Sterling participava de reuniões por vídeo com advogados e contadores e pessoas cujos nomes Colette não perguntava, porque sabia que o império estava mudando, lenta, dolorosamente, mas mudando. Sterling estava tornando cada parte de seu negócio legal. Não por causa do Departamento Federal de Investigação, não por medo, mas por causa de uma promessa a Colette de que ela não amaria um criminoso, e uma promessa a Petra de que ela nunca mais se envergonharia de dizer o nome de seu irmão. Naquela manhã, Sterling subiu de muletas até a varanda de Colette ao amanhecer. Ele ainda usava as muletas, embora o médico dissesse que já poderia ter começado a usar uma bengala. Mas Colette suspeitava que ele as mantinha por mais tempo do que o necessário, porque lhe davam uma desculpa para ir à casa dela todas as manhãs e pedir que ela servisse o café, porque suas mãos estavam ocupadas com as muletas. A segunda razão falsa, a razão que ambos sabiam ser falsa, mas nenhum dizia em voz alta. Ela lhe entregou o café, preto, sem açúcar, do jeito que ele bebia. E eles ficaram ali juntos na varanda, observando a neblina se dissipar dos picos das montanhas. Sombra deitado entre eles com a cabeça nas patas, olhos castanhos escuros semicerrados, pacífico de uma forma que um velho cão de briga nunca deveria ter conhecido, mas agora conhecia. Sterling olhou para o cão e disse com uma voz baixa e pensativa: "Tive 100 homens jurando lealdade a mim. 50 deles falavam sério. Um deles tentou me matar." Ele fez uma pausa, tomou um gole de café, depois olhou para a Sombra com algo que Colette só poderia chamar de ternura, embora ele negasse a palavra até a morte. Mas este vira-lata feio, ele nunca jurou nada. Ele apenas apareceu. Colette riu, e aquele sorriso raro que ela dava apenas a um punhado de momentos em sua vida. O sorriso que Sterling vira pela primeira vez na cozinha da Sra. Agnes e não parara de procurar desde então. Espalhou-se por sua boca e Sterling esqueceu de respirar por um instante. Apenas um instante, mas foi o suficiente. "Talvez seja assim que a lealdade de verdade se parece," ela disse, sem palavras, apenas aparecendo. Sterling olhou para ela, pousou a xícara de café no corrimão e falou com a voz que ela aprendera a distinguir da voz do chefe. Esta era a voz de Sterling, e apenas de Sterling, sem império, sem poder, apenas o homem parado na varanda da Garota das Ervas da Montanha. "Então eu vou aparecer, Colette, todos os dias, quer você goste ou não." Ela ergueu a xícara, olhando para ele por cima da borda, seus olhos brilhando de uma forma que ela não acreditava que poderiam brilhar novamente 6 meses antes. E ela disse: "Bom garoto." A boca de Sterling se curvou, apenas em um canto, mas foi o primeiro sorriso real que ela viu dele em 6 meses. E Colette sabia, porque havia contado. Sombra levantou a cabeça, olhou de um para o outro e começou a abanar o rabo. Aquela cauda pesada batendo contra a varanda de madeira em um ritmo constante, como a batida de um coração. E os três ficaram ali na varanda nas montanhas dos Apalaches. Um chefe da máfia aprendendo a viver honestamente, uma garota aprendendo a não ficar sozinha, e um cão que salvara os dois sem nunca saber por que o fizera, exceto pelo instinto de que coisas feridas deveriam ser encontradas. Às vezes, as histórias mais importantes são aquelas em que ninguém acredita. Sobre um cão vira-lata com cicatrizes que se recusou a deixar um homem perigoso morrer sozinho no fundo de um barranco. Sobre uma garota pobre da montanha que seguiu aquele cão na escuridão da noite porque sabia como era quando ninguém vinha. Sobre a maneira como coisas quebradas podem salvar coisas quebradas, se apenas prestarmos atenção aos sinais. Sterling Voss sobreviveu porque um cão se recusou a desistir. E Colette Brennan sobreviveu porque, pela primeira vez em sua vida, alguém apareceu e ficou. Esse foi o segredo que Sombra trouxe para sua varanda naquela noite. Não apenas que alguém estava perdido, mas que todos nós estamos perdidos às vezes.
E às vezes, se tivermos sorte, algo selvagem e inesperado aparecerá e nos levará para casa. Esta história não é apenas sobre um cão, um chefe da máfia ou uma garota da montanha. É sobre lealdade que não precisa de juramento, coragem que não precisa de título. E a verdade de que, às vezes, quem nos salva é aquele que o mundo esqueceu. E o que nos salva é aquilo que ninguém pensava ter valor. Se esta história tocou seu coração, por favor, deixe um like, compartilhe com as pessoas que você ama e se inscreva no nosso canal para ouvir mais histórias emocionantes todos os dias. De quem ela te lembrou, o que ela trouxe de volta da sua própria vida. Você já conheceu um animal que parecia estar tentando te dizer algo importante? Você já foi aquele que apareceu para alguém quando ninguém mais veio? Por favor, compartilhe nos comentários abaixo, pois lemos cada linha. E cada história que você conta se torna inspiração para os próximos vídeos que criamos. Nós realmente queremos ouvir o que seu coração tem a dizer. Desejamos a todos que estão assistindo a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e dias cheios de paz e amor. Obrigado por estar aqui conosco. Adeus e nos vemos no próximo vídeo.